Olá, meu nome é Laudelino e este é um vídeo de denúncia que foi construído calmamente e com a melhor didática ao meu alcance, para poder explicar um assunto técnico, mas importantíssimo. O nosso primeiro assunto será algo que nos atinge a todos e por várias vezes na vida. Não, eu não estou falando de fofoca, nem de gripe, nem bala perdida. Nós vamos falar sobre eleições. Grande parte da nossa população vai às urnas a cada 2 anos. E, desde sempre, existe o debate sobre a validade do que está sendo feito eletronicamente. Afinal, você coloca seu voto naquelas maquininhas do TSE, as urnas eletrônicas, né? E será que está indo tudo bem? Será que o resto do processo está sendo feito corretamente? Nada melhor do que passar isso a limpo, né? Pois o TSE considera seus sistemas e processos perfeitos, mas nem todo mundo concorda. Vamos ver o que você conclui ao final dessa apresentação. Chama a julgamento sob minha relatoria a apuração de eleição número 157804, em que é interessado o Tribunal Superior Eleitoral, a fim de relatar pedido formulado pelo Partido da Social Democracia Brasileira. Passo então ao relatório. O Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB Nacional, após a proclamação do resultado provisório da eleição presidencial de 2014, postula a realização de auditoria especial para o resultado das eleições presidenciais de 2014, noticiando que os dias que se sucederam ao encerramento da eleição em segundo turno revelaram, no que tange ao resultado final do pleito eleitoral, uma somatória de denúncias e desconfianças por parte da população brasileira. Informa que nas redes sociais os cidadãos brasileiros vêm expressando de forma clara e objetiva a descrença quanto à confiabilidade da apuração dos votos e à infalibilidade da urna eletrônica, baseando-se em denúncias das mais variadas ordens que se multiplicaram após o encerramento do processo de votação, colocando em dúvida desde o processo de votação até a totalização do resultado. Acrescenta que o aguardo do encerramento da votação no estado do Acre, com uma diferença de 3 horas para os estados que acompanham o horário de Brasília, enquanto já se procedia à apuração nas demais unidades da federação, com a revelação às 20 horas do dia 26 de outubro, de um resultado já definido e com pequena margem de diferença, são elementos que acabaram por fomentar ainda mais as desconfianças que imperam no seio da sociedade brasileira. Alega que as discussões acerca da segurança dos sistemas de votação e apuração há muito estão presentes. Partindo desse cenário, foi reunido um time de especialistas da pesada para a realização do trabalho de auditoria em todo o processo, e entre eles estava presente o maior especialista brasileiro no assunto, o engenheiro Amilcar Brunazzo, da página Voto Eletrônico. Juntamente com eles estavam o analista de segurança Rodrigo Branco, que é engenheiro formado pelo ITA e principal pesquisador de segurança da empresa Intel, e o Alex Halderman, professor associado em ciência da computação da University of Michigan, e diretor do Centro for Computer Security and Society, todos especialistas em sistemas eletrônicos de votação. O trabalho de auditoria foi iniciado tendo como premissa o conhecimento de problemas encontrados em eleições anteriores, mas que não foram esclarecidos adequadamente sob o ponto de vista técnico. Vamos à lista deles. Tivemos problemas de desvio de votos por software malicioso, ausência de garantia de distribuição de programa compilado original, não auditoria do software, desvio de votos na transmissão, desvio de votos na própria apuração. Seria uma excelente oportunidade para colocar luz sobre todos esses temas e os que surgiram na eleição de 2014, porque sim, surgiram mais coisas. Foi denunciado que mídias de urnas foram geradas em computadores com internet ativa. Mais para frente vamos entender um pouquinho mais esse problema. Foi denunciado também que funcionários da empresa venezuelana Smartmatic, outro assunto para a gente tratar mais adiante,
tiveram acesso às transmissões de dados e teriam fraudado a totalização. Bom, foi dito que eleitores foram impedidos de votar por já terem votado em seu lugar. Que eleitor que justificou sua ausência para votar encontrou o voto em seu nome na sessão. Que mesários inseriram votos ao fim do dia. Que documentos oficiais de uma determinada sessão foram encontrados no lixo. Que uma urna registrava 44 quando digitava 45, anulando assim o voto. E o pior de todos, que a apuração da eleição havia sido realizada a portas fechadas e secretamente, sem a participação de ninguém externo ao TSE. Fato gravíssimo. Seriam esses fatos verdadeiros ou possíveis? Esse seria o trabalho dos especialistas. E já que falamos neles, vamos conhecê-los? Vamos começar pelo CEMIND, que é o Comitê Multidisciplinar Independente. É o nome de um grupo de especialistas brasileiros de diversas áreas do conhecimento acadêmico e tecnológico. Eles foram reunidos em 2009 para tratar das questões relativas à adoção e ao uso do voto eletrônico. O nome Comitê Multidisciplinar Independente foi escolhido para ressaltar a independência dos autores em relação ao TSE, servindo como um contraponto ao Comitê Multidisciplinar do próprio TSE, que é o CMTSE. O tema central da atuação do pessoal do CEMIND é a confiabilidade do voto eletrônico. Você encontra muitas informações sobre o grupo em sua página na Wikipedia. Bom, vamos então aos especialistas. Entre eles estavam o professor Clóvis Torres Fernandes, que é do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e também do CEMIND, do Comitê Multidisciplinar Independente. Estava também o professor Marco Antônio Simplício Júnior, da USP, o professor Edson Satoshi Gomes, da Universidade de São Paulo também, tá? E os peritos Amilcar Brunazzo, do CEMIND, Marcos Antônio Machado de Carvalho, CEMIND, Márcio Coelho Teixeira, do CEMIND, Juliano Diova, do Instituto Brasileiro de Peritos, o IBP, Felipe Reinaldo de Campos, também do IBP, Gustavo Batistuso, também do IBP, Vanderlei José de Abreu Júnior, que é auditor independente, e Ney Costa Dória Júnior, auditor independente. Na assessoria jurídica estavam Flávio Henrique Costa Pereira, advogado do PSDB, Gustavo Guilherme Bezerra Canfer, também do PSDB, Juliana Abruzzo Florencio, Renato Opsi Blum, Emelin Bárbara Zamperlin Nascimento, Paula Lima Zanona, todos da Opsi Blum, Boom, Abruzzo e Weinhoff Advogados Associados. A coordenação foi feita por Carlos Henrique Fossesi Sampaio, deputado federal, e o Marcos Henrique Costa Pereira, ambos também do PSDB. Após as eleições, houve duas denúncias de caráter geral com alguma consistência ou evidência aparente, que chegaram à coordenação do partido. A primeira referia-se ao desvio de votos nas urnas. O modelo das urnas brasileiras, o DRE, que é dependente do software, permitiria inserir software malicioso para desviar votos durante seu registro ou apuração. Esta denúncia era agravada por testes de penetração bem-sucedidos no exterior, em modelos do mesmo fabricante das urnas brasileiras. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4543 no STF em outubro de 2013, a relatora ministra Carmen Lúcia iniciou seu voto polemizando sobre qual seria a nomenclatura adequada para se referir aos diversos tipos de máquinas de votar existentes e em uso mundo afora. A ministra, que à época acumulava a presidência do TSE, repeliu a denominação de gerações para esses vários tipos, pleiteando que a designação por modelos seria a mais correta. O uso da terminologia gerações foi proposta pelo professor Pedro Rezende, da Universidade de Brasília, e do CEMIND durante a apresentação em audiência pública no TSE em julho de 2010. Vamos agora conhecer quem é Pedro Rezende. Ele é PhD em Matemática Aplicada pela Universidade de Califórnia em Berkeley, formado em 1983, bacharel em 75 e mestre em 1976 em Matemática pela Universidade de Brasília. No Vale do Silício trabalhou com o controle de qualidade do sistema operacional Macintosh da Apple, com sistemas de consulta à base de dados por voz digitalizadas na DataJAL e com as primeiras aplicações de hipertexto precursoras da web, desenvolvendo HyperCard, Stacks,
para Macintosh, isso de 1986 até 1988. Ele é professor concursado do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, onde tem lecionado desde 1990. Teoria da computação, teoria dos grafos, linguagens formais, linguagens de programação, compiladores, organização de hardware e software, criptografia e segurança de dados, informática e sociedade, entre outras disciplinas. Ele exerce também o cargo de coordenador do bacharelado em Ciência da Computação do Laboratório de Informática e do Ensino Básico de Programação. Foi também professor do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília de 1976 até 78 e na National Hispanic University, nos Estados Unidos, no ano de 1986. Pedro participou do Grupo de Padronização de Segurança da Comissão de Informatização do Conselho Nacional de Justiça em 2006, no Grupo Interministerial sobre Sociedades da Informação do Itamaraty em 2005, no Conselho do Instituto Brasileiro de Política e Direito de Informática, no Conselho da Free Software Foundation Latin America, de 2007 a 2008, e no Comitê Gestor de Infraestrutura de Chaves Públicas da ICP Brasil, de 2003 a 2006, como representante da sociedade civil por designação da Presidência da República. Ele também é consultor em criptografia e segurança computacional para empresas, órgãos públicos, legisladores, operadores do direito e agência de fomento científico no Brasil. Ele é assessor especial da presidência no Instituto Nacional de Tecnologia da Informação para assuntos internacionais relativos à propriedade imaterial e software livre. É coordenador e professor desde 1997 do Programa de Extensão em Criptografia e Segurança Computacional da Universidade de Brasília, o primeiro a oferecer no Brasil cursos de programação para infraestrutura de chaves públicas. Ele é autor de mais de uma centena de artigos e ensaios sobre criptografia, segurança da informática, evolução dos vírus digitais, programas maliciosos sobre software livre, revolução digital, paradigmas computacionais e epistemologia da ciência. É palestrante em congressos, seminários e audiências públicas sobre segurança na informática. Sua relação com o direito e a cidadania no Brasil e no exterior. É coautor do livro Burla Eletrônica, sobre vulnerabilidades no sistema eleitoral informatizado em uso no Brasil, e da coluna Segurança Bits e Companhia, 2002 a 2003, no Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro. Dentre as atividades acadêmicas, tem orientado projetos de graduação pioneiros na área da criptografia e segurança computacional, tais como o primeiro firewall TCP/IP no Brasil em 1995, a primeira biblioteca auditável com criptografia robusta para ICPs no Brasil em 1988, um sistema de editoração personalizada com identificação de cópia de marca d'água digital em 1999, um protocolo para monitoramento da custódia de chaves privadas em 2003 e o primeiro protótipo de middleware para controle de processos judiciais eletrônicos baseados em papéis, o RBAC, e certificado X509 em 2006, com alunos que têm se destacado com prêmios. Voltando ao tema da ADI 4543 no STF, foram apresentados 3 modelos conhecidos, DRE, VVPAT e E2E. E denominá-los por gerações se justifica porque os 3 modelos descritos surgiram como evolução um após o outro, sempre para resolver algum problema do modelo anterior. Em todo o mundo, onde se usa o voto eletrônico, excluindo-se o Brasil, modelos da primeira geração já foram abandonados devido à sua inerente falta de transparência e absoluta dependência do software. Apenas os membros da administração eleitoral brasileira e do comitê multidisciplinar do próprio TSE relutam em adotar a expressão geração, provavelmente porque ela revela com clareza que o modelo de urna eletrônica usado no Brasil até 2014, ainda de primeira geração, é o mais atrasado e já foi abandonado no resto do mundo. O plano de trabalho inicial, o PTI, consistia nas seguintes etapas gerais. Etapa 1. Coleta inicial de dados, que é a coleta de dados digitais e físicos gerados pelo sistema, como arquivos de log, boletins de urna, tabelas de correspondências e registros digitais do voto, que são os RDVs. Tudo isso para a verificação da coerência interna entre eles. O segundo item seria a auditoria da apuração das urnas. Em qualquer sistema dependente do software, tal atividade consiste na validação e na certificação do software utilizado.
O terceiro item seria a auditoria da transmissão e da totalização. Caberia proceder uma auditoria contábil dos boletins de urna produzidos pelas urnas e totalizados. O quarto item seriam demais denúncias específicas e localizadas, com o intuito de procurar evidências das demais denúncias nos TRE e nos cartórios, bem como analisar os procedimentos de segurança do sistema. Este plano inicial poderia ser detalhado ou complementado conforme o desenvolvimento das atividades previstas e conforme a indicação da eventual necessidade. Os auditores enfrentaram obstáculos de natureza administrativa que dificultaram seus trabalhos a ponto de comprometer o resultado obtido. Muitas atividades do plano de trabalho inicial, em especial a validação e certificação do software das urnas, não puderam ser desenvolvidas regularmente por impedimentos impostos pelos administradores do processo sob auditoria. O TSE decidiu impor suas resoluções TSE 23397 e a 23399 de 2013 como normas regulamentadoras da auditoria. Entretanto, tais resoluções abordam basicamente procedimentos de avaliação que ocorrem antes e durante a eleição. Logo, não prevêem qualquer atividade condizente com as técnicas comuns de uma auditoria forense sobre o desempenho das urnas eletrônicas, como, por exemplo, a recontagem de votos realmente vistos pelo eleitor, verificação direta e sem restrições do conteúdo da memória dos equipamentos, testes de funcionamento em condições controladas e etc. Com isso, criaram-se fortes obstáculos, afinal, vários procedimentos de auditoria não foram permitidos pela autoridade eleitoral, com o argumento simples de que não estavam previstos na normatização, que eles próprios, os auditados, haviam criado. A auditoria foi tratada e desenvolvida nos mesmos moldes de um processo jurídico, o que leva a um forte formalismo burocrático. Isto provocou lentidão, em especial pela exigência de trâmites complexos, por exemplo, submissão formal por escrito de qualquer pergunta sobre o sistema. Por outro lado, na prática, os procedimentos da auditoria eram decididos e comandados unilateralmente pelos auditados, o que é incongruente com qualquer dos três tipos de auditoria de sistemas de informações reconhecidos e padronizados, que é a avaliação simples, auditoria profunda ou auditoria de procedimentos acordados. O TSE demorou 2 meses para entregar os dados digitais solicitados inicialmente. O volume dos dados entregues referentes a todas as urnas do Brasil era de 360 GB, incluindo mais de 2,1 milhões de arquivos de dados, com boletins de urnas, com RDVs, logs e etc. E mais de 2 bilhões de registros de log a serem processados e analisados. A coleta de dados das urnas não foi permitida por cópia direta do conteúdo das suas mídias, mas sim indiretamente, usando o programa RED, Recuperador de Dados, e o VPP, que é o Verificador Pré- e Pós-Eleição. Esses programas das próprias urnas, que geraram novas mídias com arquivos de log, BU e RDVs. O impedimento de se obter os dados pela leitura direta das mídias de memória das urnas criou uma grave lacuna na auditoria, afastando-a em termos de qualidade e de confiabilidade de uma auditoria forense. Afinal, como os dados fornecidos são gerados pelo próprio software que se deseja auditar, sua confiabilidade para tal fim fica totalmente comprometida. Ou seja, ao invés de pegar os dados que estavam na memória das urnas, foi feito através de um programa. Um programa TSE fazia a extração desses dados e a exportação deles. Ou seja, você não tem a garantia da confiabilidade de que a informação recebida pela auditoria é a mesma informação que foi apurada durante o processo eleitoral. Isso é uma vergonha. E em loco, foram coletados dados de 684 urnas de 18 estados, entre eles o Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Paraná e Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. A quantidade de equipamentos passíveis de auditoria, mais de 420 mil, e a sua dispersão geográfica criaram obstáculos de natureza econômica e logística à auditoria. Porém, entende-se que o impedimento de acesso direto às mídias de memória foi um grave obstáculo adicional.
artificialmente introduzido pela autoridade eleitoral. A autoridade eleitoral determinou que o software eleitoral seria analisado durante 10 dias úteis, nas dependências do TSE, usando os arquivos extraídos do DVD oficial lacrado antes da eleição. Foi rejeitada pelo TSE a participação de 2 pessoas na equipe de auditores, alegando que sua presença atentaria contra a soberania nacional. O analista de segurança Rodrigo Branco, que é engenheiro do ITA e é o principal pesquisador da Intel sobre o tema, e o professor Alex Hadelman, professor associado de Ciência da Computação da Universidade de Michigan e diretor do Centro de Estudos Computacionais da Sociedade, sendo ambos especialistas em segurança com experiência em hardware de sistema de votação. Esta recusa acabou por prejudicar eventuais trabalhos da auditoria nessa frente. Para auditar a apuração por validação do software, o PTI previa 12 tarefas, porém, os resultados foram fortemente prejudicados por restrições impostas aos trabalhos. 10 das tarefas previstas pelo PTI não puderam ser concluídas a contento e as restantes, que é a avaliação dos lacres da votação paralela, revelaram impropriedades conforme se segue. Foram solicitados os arquivos de BU e RDV, log e de eleitores aptos e faltosos para se verificar a consistência de totais de votos válidos em cada arquivo. No entanto, a autoridade eleitoral recusou-se a fornecer os arquivos de eleitores faltosos. A comparação dos totais de votos computados registrados nos demais arquivos não constatou incoerências significativas, mas considera-se incompleta esta etapa da auditoria do software das urnas, por não ter sido permitido comparar os dados de todos os arquivos disponíveis, mas apenas os arquivos escolhidos pelos auditados. Para surpresa dos auditores, a autoridade eleitoral alegou questões de sigilo e recusou-se a fornecer uma descrição formal e completa dos requisitos de segurança e as normas técnicas adotadas no projeto do sistema eleitoral. Considera-se que o argumento usado para tal recusa é infundado e até absurdo, contrariando princípios básicos da segurança e a alegação do TSE de total transparência no processo eleitoral. Consequentemente, não foi possível afastar as hipóteses de que, de fato, a autoridade eleitoral não possui uma relação formal de requisitos de segurança no projeto das urnas eletrônicas, e 2, o sistema eleitoral eletrônico brasileiro não está em conformidade com qualquer norma técnica reconhecida de projeto voltado à segurança. Ou seja, imaginamos que você mora num prédio onde esse edifício foi construído sem nenhuma norma técnica conhecida. Você confiaria nesse prédio? O TSE optou por criar sua própria autoridade certificadora, que não passa por qualquer auditoria externa ou pela certificação oficial da ICP Brasil. Sendo assim, o certificado raiz, bem como todos os demais certificados utilizados no processo eleitoral, são gerados pelo próprio TSE, de modo que 1. Não existe qualquer certificado de um terceiro confiável que possa ser utilizado para validar todos os certificados da certificadora do TSE. 2. Ninguém externo ao grupo dos executores das eleições é capaz de certificar se houve alguma fraude ou problema com algum certificado utilizado nas eleições. 3. O certificado raiz não é público para ser conferido ou usado na conferência das demais assinaturas digitais. 4. O carimbo de tempo de uma assinatura não pode ser verificado de forma confiável por agentes externos. Também seria de vital importância que as assinaturas digitais pudessem ser verificadas em equipamentos de confiança dos auditores, pois a princípio não se pode aceitar como confiável um equipamento sobre o qual não se tenha controle. Porém, a autoridade eleitoral só permite que verificações de assinatura sejam feitas com o uso dos seus próprios computadores e urnas eletrônicas previamente configurados. Isso é uma vergonha. Então, no processo eleitoral informatizado, não se apresenta em conformidade com o padrão oficial ICP Brasil, tendo sido utilizado como uma caixa preta pelos fiscais e auditores, comprometendo fortemente a confiabilidade do processo de verificação das assinaturas digitais utilizadas. O software do sistema eleitoral é de grande porte, ele possui mais de 50 mil arquivos e 17 milhões de linhas de código-fonte. E deve ser considerado de missão crítica. Esperava-se, portanto, que o mesmo possuísse uma documentação completa de qualidade. Entretanto, não foi o que se observou durante a auditoria.
A documentação do software disponibilizada para análise mostrou-se bastante incompleta, muitas vezes inconsistente com a correspondente parte do código-fonte, o que dificultou sua validação. A análise realizada mostra a ausência, ou ao menos uma adoção insuficiente, de boas práticas em engenharia de software voltadas a projetos de grande porte de missão crítica. Para justificar tal lacuna, o TSE alegou a adoção de uma metodologia ágil de desenvolvimento de sistema, o que teria resultado em reduzida documentação. Entretanto, como os métodos ágeis não são os mais apropriados para criar software ao mesmo tempo de missão crítica e de grande porte, pode-se afirmar que a própria abordagem de desenvolvimento constitui um ponto falho do sistema eleitoral brasileiro. Cabe notar que a fragilidade semelhante na metodologia e na documentação do software eleitoral foi descrita no relatório da COP-UFRJ em 2002, sugerindo que o problema persiste desde então. You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. Conclusões do relatório de auditoria da COP-UFRJ em 2002. 1. A documentação não indicou o uso de um processo adequado de desenvolvimento, nem garante que os programas do sistema eleitoral tenham a qualidade esperada e necessária. 2. Não há registros sobre os testes realizados, nem sobre os índices de confiabilidade do produto. 3. Foi utilizado um processo de desenvolvimento de software bastante imaturo, o que, em geral, conduz a produtos de qualidade imprevisível. 4. O sistema não estava pronto, e nem havia sido testado e homologado, quando foi apresentado aos partidos políticos. 5. Não se pode fazer afirmativas sobre a confiabilidade do produto quanto a falhas. Relatório Unicamp é o nome, como ficou conhecido a avaliação das urnas eletrônicas utilizadas nas eleições de 2000, que foi feita por 8 professores da Unicamp sob encomenda do Tribunal Superior Eleitoral. No dia 12 de junho de 2001, a Subcomissão do Voto Eletrônico do Senado encaminhou à reitoria da Unicamp o ofício SVE 01 de 2001 convidando-a para a execução de serviços de análise do sistema eleitoral informatizado e apresentava os quesitos principais a serem respondidos. 1. Qual o nível de segurança e as falhas de segurança que tem o sistema eleitoral informatizado do TSE contra ataques por agentes externos que visem violar ou desviar votos tanto na apuração dos votos, na urna eletrônica, quanto na rede de totalização. 2. Qual o nível de segurança e as falhas de segurança que tem o sistema eleitoral informatizado do TSE contra ataques por agentes internos desonestos que visem violar ou desviar votos tanto na apuração dos votos quanto na rede de totalização. 3. O controle e a fiscalização externa permitida e efetivamente praticada pelos fiscais dos partidos políticos durante o processo de produção, guarda, implantação e operação do sistema eleitoral é suficiente para detectar ou garantir a inexistência de fraudes de violação ou desvio de votos. Porém, o que se seguiu foi a total deturpação desta perícia. A entrada do TSE como controlador da sua própria auditoria alterou de forma irreversível os objetivos originais que deveriam ser de uma perícia independente sobre o sistema informatizado de eleições. Vejam as mudanças. Item 1.2. Extinguiu-se o rigor do caráter de perícia ou auditoria, reduzindo-o a apenas uma avaliação. Item 1.2. Reduziu-se o escopo da perícia de todo o sistema eleitoral, dirigindo o foco apenas para as urnas eletrônicas, e diminuindo-se a análise sobre o processo de totalização dos votos. Também eliminou-se os quesitos do Senado, como confirmou o relatório da Sociedade Brasileira de Computação. Eliminou-se o contraditório na produção da perícia, pela exclusão dos assistentes técnicos independentes nomeados pelo Senado. Com isto, o relatório perdeu seu valor como prova jurídica. Eliminou-se o próprio Senado como agente externo independente ao processo. O contrato foi assinado exclusivamente entre a Unicamp e o TSE, sendo pago integralmente pelo tribunal. Da parte da reitoria da Unicamp,
Desprezou-se um alerta da Comissão de Perícias da Unicamp para os riscos do trabalho vir a ser deturpado pela intenção do TSE. O resultado de tanta desconsideração com o rigor técnico, formalismo, quesitos, contraditório e independência necessário numa auditoria, foi que se chegou a um relatório surpreendentemente ambíguo e contraditório. O relatório não detectou falhas elementares e gritantes de segurança que existiam no sistema analisado nas eleições de 2000, como 1. A possibilidade de se violar os programas das urnas sem romper seus lacres, como demonstrado em perícia em Santo Estevão, Bahia. 2. A modificação intempestiva dos programas utilizados nas eleições de 2000 depois deles terem sido assinados e lacrados pelos fiscais dos partidos, como demonstrado em perícia em Camaçari, Bahia. 3. O uso, pelas urnas, de programa secreto, feito pela ABIN, logo no início do processamento, antes das 8 horas da manhã do dia da eleição. Esclarecimento importante. Os autores do relatório detectaram o risco causado pelo código secreto desenvolvido pela ABIN, que era chamado a operar nas urnas antes da impressão do boletim de urna, que ocorria depois das 17 horas do dia da eleição, e recomendaram que, no futuro, sua chamada e uso fosse feita apenas depois da impressão. Porém, esta sugestão é inócua diante do fato de que código desenvolvido pela ABIN era executado nas urnas já antes das 8 horas da manhã no dia da eleição, durante a verificação de integridade dos demais programas. Os técnicos da Unicamp pensavam que este código verificador, chamado Assina, era secreto e desenvolvido pela empresa Microbase quando, na realidade, esta apenas encapsulou o código fechado, recebido pronto da ABIN, o qual continha o algoritmo público de hashing SH1. Mesmo tendo apresentado inúmeras sugestões para melhorar o nível de segurança do sistema, especialmente contra ataques internos, a maioria das quais nunca foram implementadas pelo TSE, como alertado pelo presidente da Comissão de Perícias da Unicamp, o relatório final entra em grave contradição ao incluir uma frase em suas conclusões que destoa completamente do seu teor. Esta frase diz que o sistema é robusto, seguro e confiável. Como se chamar de robusto e seguro um equipamento em que bastava soltar 4 simples parafusos para se ter acesso livre a todos os dados, inclusive as chaves de criptografia para adulteração? Como se chamar de confiável um sistema cujo próprio relatório, no seu item 4.3, revelava não possuir fiscalização externa eficaz, resultando em 8 sugestões para corrigir vulnerabilidades contra ataques internos? As ambiguidades do relatório foram notadas e denunciadas não só por técnicos e especialistas em segurança de dados, como o professor Pedro Rezende, mas também por jornalistas leigos como Marta Salomão, Silvana Freitas e Diego Scostegui. Este último deu a seu artigo o título Um laudo de 2 conclusões. O espetáculo final, com o TSE tendo transfigurado o que seria uma auditoria independente numa mera avaliação controlada por seus técnicos, que inclusive conseguiram inserir uma frase suspeitíssima nas conclusões, restava ao TSE apresentar o resultado de forma espetaculosa. No dia 29 de maio de 2002, estava marcado o seminário do voto eletrônico na Câmara dos Deputados, levado adiante pelo PDT, depois que o Senado e o TSE o abandonaram. As críticas ao sistema eleitoral informatizado vinham de todas as frentes, do lado técnico, do lado jurídico e do político. Durante todo o dia se manifestaram especialistas em segurança, professores universitários, procuradores da República e políticos de peso, 2 presidentes de partidos, senadores e deputados. Na plateia, estavam os eternos arapongas da ABIN e do TSE. A grande repercussão que o seminário estava conseguindo na imprensa foi esvaziada com o comparecimento do ministro-presidente do TSE ao Congresso Nacional, mais uma vez sem que houvesse nenhum agendamento prévio, e convocou a imprensa para a entrega oficial do relatório da Unicamp aos presidentes da Câmara e do Senado. Diante dos telejornais, todos bateram palmas para sistema eleitoral supostamente robusto, seguro e confiável.
Assim foi que o relatório TSE-FANCAMP tornou-se polêmico. Mesmo contendo algum trabalho técnico feito de forma séria, acabou deturpado e suplantando pela falta de rigor formal no seu planejamento e concepção, e por leniência com injunções políticas. Ufa, dá um trabalho da porra fazer essas letrinhas. You must remember this. Histórico do relatório SBC, uma das recomendações apresentada no relatório Unicamp era de que, além dos partidos políticos, também especialistas em segurança de sistemas da comunidade acadêmica analisassem o sistema informatizado de eleições. Para as eleições de 2002, a Secretaria de Informática do TSE escolheu 2 especialistas em segurança, e os professores Jerome van der Graaf, UFMG, e Ricardo Felipe Custódio, UFSC, que haviam apresentado trabalhos independentes no Simpósio de Segurança em Informática, SSI-2001, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E os professores foram convidados através da Sociedade Brasileira de Computação, SBC, para avaliarem a confiabilidade do Sistema Informatizado de Eleições, SIE. O relatório produzido pela Sociedade Brasileira de Computação é bem claro e objetivo em suas conclusões sobre a confiabilidade do sistema, que resumidamente são: 1. Não elimina a possibilidade de violação do voto. 2. A transparência e auditabilidade deixam muito a desejar. 3. Inviável garantir a confiabilidade da apuração dos votos apenas por recursos de software e assinatura digital. 4. O porte do sistema torna ineficaz uma fiscalização efetiva pelos partidos políticos sobre a preparação das urnas e da totalização dos votos. Abaixo destacam-se algumas afirmações colhidas do relatório SBC. O processo de compilação é muito complexo e mal documentado, impossibilitando a verificação por terceiros das opções empregadas ou arquivos adicionais. Por exemplo, duvidamos que seja possível reproduzir o executável apenas usando a documentação existente, sem a ajuda de vários técnicos do TSE. Na hipótese de que alguém tivesse colocado algo suspeito, a probabilidade de um terceiro descobrir isto durante nossas sessões no TSE é quase zero. A segurança e corretude dos programas usados na urna baseia-se em confiar na boa-fé dos técnicos do TSE. Repetimos: não há nenhuma razão para duvidar da boa-fé destas pessoas. Mas isto fere as boas práticas de segurança. Os cartões de memória flash passam pelas mãos de milhares de pessoas, e são uma tecnologia que não fornece nenhuma proteção física contra modificações. Desconhecemos as proteções lógicas que poderiam ter sido incorporadas, mas estamos céticos em relação a qualquer tipo de proteção feita em software, por acreditarmos que esta sempre pode ser comprometida. Não estamos cientes de qualquer proteção contra a engenharia reversa, o que deixa os programas executáveis e dados armazenados nos cartões de memória flash vulneráveis. Como pode ser constatado, é muito difícil, se não impossível, dadas as condições atuais do sistema da urna eletrônica brasileira, concluir se a mesma é confiável ou não. Isso leva à necessidade de considerar a urna uma caixa preta, e que desta forma, deve ser realizada a auditoria externa e paralela de suas operações. A impressão do voto é uma maneira simples de se conseguir este intento. O DVD oficial lacrado com códigos-fontes e compilados do sistema eleitoral não continha a biblioteca de segurança desenvolvida pela BIM, nem o firmware da BIOS e do circuito de segurança, o MSD, que é o Master Security Device, todos desenvolvidos pela fabricante das urnas, que é a Diebold. Embora esses componentes de software sejam críticos para a segurança das urnas eletrônicas, evidenciou-se que a autoridade eleitoral não tem posse nem domínio dos mesmos, recusando-se a apresentar os códigos-fontes e compilado do firmware, sob a alegação de que tais itens não constavam no pedido inicial.
Com tal restrição, os auditores não puderam determinar se o sistema de fato resiste a ataques de alteração de BIOS, como o ataque de Princeton. A análise do restante do código disponibilizado ocorreu durante 10 dias em ambiente controlado pelo TSE, no qual os analistas foram impedidos de realizar atividades como a cópia, a análise dinâmica, compilação de código-fonte e etc. Mesmo os limitados a uma análise estática do código-fonte, o uso da ferramenta para esse fim, o CPP-Check, apontou mais de 1.000 trechos identificados com erros e mais de 2.000 alertas, incluindo vulnerabilidades graves, como Buffer Overflow, que figura como o terceiro erro de software mais perigoso. Também foi verificado que a porção do código utilizado para gerar números aleatórios usados em embaralhamento do boletim de urna foi modificada para evitar as vulnerabilidades descritas, embora o mesmo problema conceitual apareça em outros pontos do código. Com relação ao sistema operacional utilizado lá pelas urnas eletrônicas, o TSE optou pelo Linux, com kernel congelado na versão 2.6.1662 de 2009, no qual foram feitas alterações em drivers de dispositivos e em utilitários do próprio sistema operacional. Essas alterações foram feitas pelo TSE e por seus fornecedores. Foram observados dezenas de pontos críticos nas alterações introduzidas, mas sob as condições restritas de trabalho, pouco tempo e somente análise estática, não foi possível elaborar uma análise conclusiva sobre as potenciais vulnerabilidades encontradas. Em resumo, com a impossibilidade de se verificar o registro e a contagem dos votos em cada urna eletrônica devido à inexistência do voto impresso conferível pelo eleitor, aliada às restrições encontradas para sua validação segura do software usado nas urnas, considera-se impossível determinar a integridade do software usado e, portanto, se foram justos os registros e a apuração dos votos no segundo turno da eleição de 2014. A possibilidade de inserção de código malicioso via programas compiladores é bem documentada na literatura acadêmica há décadas, e a verificação da integridade do compilador é uma tarefa dada como necessária às normas internacionais de desenvolvimento de software seguro. Porém, o STI do TSE informou que não há políticas estabelecidas pela instituição de auditoria sobre esses compiladores e não permitiu acesso aos programas compiladores usados para se verificar a sua integridade, sob a alegação de que esta seria uma atividade que extrapolaria o concedido pela autoridade eleitoral. Assim, reforça-se a conclusão da sessão anterior, que é impossível determinar se estava íntegro o software usado nas urnas durante o segundo turno de 2014, porque, como foi dito, é possível que, através da alteração do compilador, ele gere um programa com instruções diferentes da que existem no próprio código-fonte. Além dos compiladores, o processo de compilação, que envolve scripts, configurações, redes, etc., também é um momento vulnerável à inserção de código malicioso no software eleitoral. Porém, o TSE não permitiu que fosse feita uma recompilação dos códigos-fonte.
e sem a recompilação não foi possível confirmar a integridade do compilado correspondente. Como agravante, alegou ainda que as variáveis de ambiente e metacomandos usados não permitiriam a reprodução de um binário idêntico ao disponível no DVD oficial lacrado. Constatou-se, portanto, que os procedimentos de compilação desenvolvidos pelo TSE não foram planejados para ser este um processo determinístico e que permita a auditoria posterior. Portanto, com os procedimentos de compilação adotados e sob as restrições impostas, tornou-se impossível verificar se os executáveis lacrados do DVD oficial de 2014 derivam de fato dos programas apresentados para análise. A autoridade eleitoral não permite a verificação direta das memórias das urnas para confirmar se o software nelas gravados contém a assinatura correta, mas apenas usar a própria urna eletrônica para, indiretamente, recalcular os hashes de aplicativos nela gravados, como regulamenta a resolução TSE 23397. Tal procedimento, porém, não tem utilidade para a auditoria. Afinal, se um código malicioso fosse inserido com sucesso na urna eletrônica, ele também fraudaria o cálculo do hash, para prover sempre os resultados esperados. Esse problema já havia sido apontado na seção 4.3 do relatório da Unicamp de 2002, que apontava a ausência de mecanismos simples e eficazes para confirmar que os programas da urna de fato correspondiam aos lacrados e guardados no TSE. Isso aí, mais de uma década depois, o problema persiste. Não temos a garantia de que o programa compilado é o que está no código-fonte entregue para a auditoria. Com esse procedimento de auditoria permitida de baixa confiabilidade, ficou totalmente prejudicado aos auditores procederem com forma e nível de confiança à certificação do software embarcado nas urnas usadas no segundo turno das eleições de 2014. Essa tarefa prevista pelo PTI ficou impossibilitada, uma vez que a Auditoria Eleitoral informou que não efetua qualquer auditoria posterior para avaliar o comportamento real dos equipamentos eleitorais, visando identificar potenciais tentativas de fraude ou mesmo para refutar eventuais denúncias de ocorrências indevidas. Foi avaliado o estado dos lacres de 684 urnas eletrônicas de 18 estados. Foram encontradas irregularidades em aproximadamente 21% das urnas examinadas, tais como os lacres fixados com sinal de rompimento, lacres descolados sem sinal de rompimento e lacres com numeração incorreta. Constatou-se que, nesses casos, nenhuma observação constava nas respectivas atas da sessão eleitoral e que nenhuma providência administrativa foi gerada por motivo de lacres danificados ou soltos durante a eleição. Testes revelaram ainda que, se um lacre for retirado com cuidado, colado sobre um papel adesivo branco e depois reaplicado no seu lugar, facilmente passaria despercebido por uma inspeção não profissional, como a que normalmente é feita pelos eleitores e fiscais de partido nas sessões eleitorais. Sob essas circunstâncias, a conclusão é que, embora importantes, os lacres colocados nas urnas são apenas parcialmente efetivos em sua função de revelar eventuais ataques ao software. Isto ocorre porque elas podem ser burladas por inspeções amadoras e desatentas que parecem ocorrer durante a eleição. Constatação reforçada pelo fato de que não se encontrou qualquer caso de lacres rompidos ou descolados que tivesse levado a alguma atividade de segurança para sua avaliação e correção. O teste de votação paralela, que é o TVP, é anunciado como uma das salvaguardas de segurança mais importantes do sistema eleitoral. É procedimento obrigatório por lei com o objetivo de submeter uma amostra das urnas eletrônicas a um teste de votação controlada e desenvolvido sob condições normais de uso no mesmo dia das eleições. Em 2014, 68 urnas foram submetidas ao TVP nos TRE de todo o Brasil, 45 delas tendo seus logs analisados na presença da auditoria. Nessa análise, constatou-se sinais evidentes de uso fora das condições normais de votação. Nas urnas com biometria avaliadas, a liberação de votos por senha do mesário foi superior a 98%, enquanto em eleições normais, este número fica abaixo de 7%. Já nas urnas sem biometria, a taxa de abstenção simulada nos testes foi abaixo da metade do usual, e a porcentagem de votos nulos e brancos simulada foi maior do que o dobro do usual. Sob essas condições, não seria difícil para um eventual programa malicioso detectar com elevada confiança que está sobre o TVP. Bastaria analisar o log da urna e abortar a fraude quando sob teste. Conclui-se
que o TVP de 2014 não atingiu um nível de efetividade na tarefa de detectar eventuais adulterações maliciosas no software embarcado das urnas eletrônicas testadas. Caso tais adulterações tenham sido produzidas para intencionalmente abortar a fraude quando sob teste. O caso das urnas com biometria é mais grave porque elas são incompatíveis com esse tipo de teste legal ao exigirem liberação repetida do eleitor pelo mesário, sempre que possível, para um software malicioso facilitar a burlar o teste. Na prática, o uso de urnas com biometria do eleitor torna ineficaz o sexto parágrafo do artigo 66 da Lei 9504, que, por razões de segurança, instituiu o TVP, ou seja, o teste de votação paralela. Cabe ressaltar que, tendo 98% dos votos biométricos sendo liberados pelo mesário, denota o fracasso total desse tipo de equipamento para as eleições. De forma diferente do que ocorre com a auditoria da apuração das urnas, a etapa de transmissão dos dados e a totalização dos votos no Brasil tem como ser auditadas por via externa e independente do software utilizado. Em uma análise inicial, a tabulação dos dados digitais por sessão eleitoral recebidos, que é o BU digital, revelou coerência com o resultado oficial da totalização, que é o BU web. Após esta verificação, foi feita a conferência por amostragem entre os boletins de urna impressos emitidos por urnas usadas nas sessões eleitorais e os BUs digitais recebidos. Para isso, foram verificados 503 BUs impressos, recolhidos pelo partido e pelos auditores no dia da eleição, e mais 7.020 BUs fotografados e conferidos pelo projeto Você Fiscal, que estavam hospedados no site www.vocefiscal.org. As seções cobertas nesse caso foram recolhidas ao acaso, sem uma distribuição planejada. Os outros 684 BUs impressos foram recolhidos diretamente de urnas auditadas nos TREs, e neste caso foram escolhidas urnas que atendiam alguns critérios de risco. Destaca-se que essa análise não abrange a apuração dos votos nas urnas, não avalia a correção do resultado registrado em cada BU em si, mas apenas se o BU impresso equivale ao respectivo BU recepcionado pelo sistema totalizador, ou seja, se o que saiu da origem corresponde ao que chegou no seu destino. Durante a análise, não foi possível reconstruir o gráfico da totalização do tempo dos votos, dado que o TSE não mantém documentos de auditoria que permitam saber em que momento cada BU foi totalizado. Ainda assim, considera-se que por sua aleatoriedade e volume, a amostra usada foi suficiente para indicar com boa margem de confiança que a transmissão dos dados produzidos pelas urnas e a totalização desses dados no segundo turno de 2014 ocorreram sem sofrer da adulteração, capaz de inverter o seu resultado final. Verificou-se que os computadores dos cartórios eleitorais que executam o sistema de geração das mídias usadas na carga e preparação das urnas eletrônicas não têm qualquer restrição quanto à sua conexão à internet, viabilizando o acesso remoto às mídias quando geradas. Essa constatação contraria o que é costumeiramente divulgado como salvaguarda do sistema eleitoral, de ausência de conexão com a internet nos pontos críticos do processo, pois aparentemente essa preocupação só se aplica à urna eletrônica em si. A empresa Smartmatic foi alvo de várias denúncias que alegavam sua participação em fraudes eleitorais em outros países, bem como de um esquema de fraude na totalização dos votos no Brasil. Desde 2012, a Smartmatic vem sendo contratada pelo TSE e por alguns TREs para fornecimento, entre outros, dos seguintes serviços: procedimentos de atualização de software embarcado e certificação digital nas urnas de modelo a partir de 2009, inclusive preparação, instalação, carga de software de eleição, sendo que até 1/3 desses equipamentos pode ser executado em outro local que não o de armazenamento. Realizam também testes e operacionalização das urnas eletrônicas, suporte à geração de BU, recepção de mídias e transmissão de boletins de urna, via sistema de apuração. Esses são claramente serviços críticos. Se tem oportunidade de inserção de porta dos fundos dentro do circuito de segurança do MSD, das urnas de modelo 2009 em diante. Esse procedimento também dá acesso às urnas de momento da carga do software da eleição e dá acesso às mídias de resultado transmitidas para a totalização.
Durante a auditoria, a conferência da transmissão e da totalização dos votos que foi possível ser desenvolvida não detectou sinais de ataques sistemáticos ou abrangentes por funcionários da Smartmatic, que tenham ocorrido no segundo turno de 2014. Valendo-se do item acima, já a auditoria da apuração, que não pode ser realizada de forma satisfatória, não teve como eliminar a possibilidade de ter ocorrido ataque via software das urnas por tais agentes, valendo-se desses itens. Foram muitas as reclamações de eleitores que não puderam votar porque, alegadamente, já teriam votado antes, algo que poderia ser causado por erro de digitação pelo mesário. Já em urnas com biometria, esse tipo de erro não deveria ocorrer, pois, em condições normais, ao se verificar a digital do eleitor, um eventual erro de digitação do mesário seria descoberto e corrigido. A análise dos eventos do tipo eleitor já votou dos logs das urnas não indicou a ocorrência de números que pudessem inverter o resultado da eleição. Todavia, os logs das urnas usadas no TVP revelaram um problema inesperado: diversos casos de falso positivo, aceitação de votos de eleitores ilegítimos em urnas com biometria. Nesses casos, as impressões digitais dos operadores do TRE foram identificadas como sendo dos eleitores verdadeiros. A média observada de FP nessas urnas de TVP foi de 1,41%, sendo o máximo de 5,85% na urna que seria usada na seção 0473 da Zona Eleitoral 003 de Recife. Esse fato potencialmente explica a ocorrência inesperada desse tipo de denúncias em sessões eleitorais que usaram urna biométrica em 2014. Porém, a taxa de falso negativo, quando o eleitor legítimo não é reconhecido, foi de 6,7% no segundo turno de 2014. Combinados, esses são números bastante surpreendentes, pois ficam bem acima da taxa esperada considerando avaliações similares com o mesmo sistema de software biométrico. Uma taxa de FP falso positivo de 0,1% seria esperada para uma taxa de falso negativo, próxima a 2,2%. Uma taxa de falso positivo inferior a 0,05 deveria ser obtida para taxas de falso negativo superiores a 2,5. Verifique-se, portanto, que o sistema utilizado pelo TCE está se comportando consideravelmente fora da faixa de operação observada no documento do NIST. Documentos enviados por um eleitor comprovam que ele estava no exterior no dia da eleição e que o TCE certificou que ele votou na sua sessão eleitoral. Nesses casos de duplicidade, pode-se entender que a justificativa é o dado correto e o voto é o dado incorreto, e a fraude poderia ser detectada com a simples análise dos arquivos de eleitores aptos faltosos e arquivos de justificativa. Contudo, não foi possível se verificar a incidência desse problema porque a auditoria eleitoral negou o fornecimento desses arquivos sob o argumento redundante de que não estava previsto na própria regulamentação. Soube-se ainda que a autoridade eleitoral não desenvolve qualquer cruzamento de dados de votantes e justificativas para orientar medidas preventivas futuras. Assim, em casos de duplicidade, a autoridade eleitoral acaba desprezando a justificativa, dado com maior probabilidade de estar correto, e considera válido o voto, que é o dado mais provavelmente falso, sem tomar ações para coibir tais atos. Ou seja, a negativa de fornecimento da lista dos faltosos e dos eleitores que justificaram durante a auditoria impossibilitou que fosse feita essa verificação, ou seja, foi encontrado o caso de um eleitor que justificou e encontrou o voto na sua urna, e o TSE considera legítimo o voto computado eletronicamente e dispensa o voto justificado do eleitor. Sendo assim, podemos concluir que talvez a totalidade de fraude desse tipo tenha sido computada como válidas. Denúncias de fraude de mesários costumam referir-se ao final do período de votação, quando os fiscais abandonam a sessão eleitoral e abrem a oportunidade para mesários inescrupulosos inserirem votos em nome de eleitores que ainda não compareceram.
chegou um cara com crachá do TSE e perguntou quantas pessoas ainda precisavam votar, que não tinham comparecido. Falei, 191 aproximadamente. Ele desceu. Logo depois chegou um cara com crachá do PT, me chamou de canto e falou o seguinte, ó, tem R$1.000 aqui em dinheiro para você, dispensa o resto do pessoal, e aí vai vir um cara aqui e faz um rabisco na assinatura de cada um e vai lançar um cara do PT e vai lá 13 confirma, 13 confirma, 13 confirma, 13 confirma, ninguém vai saber, ninguém viu, você fica com seus R$1.000 e acabou. Falei, meu amigo, esse dinheiro não resolve minha vida, não compra meus valores e princípios, tá? E o senhor pode se retirar daqui. Eu pensei em descer no momento e denunciar lá no TSE, o representante do TRE. Só que eu achei muita coincidência. O cara que subiu com o crachá do TRE fazendo uma pergunta e um pouco tempo depois voltou um cara do PT fazer essa pergunta. E eu falei, pra que eu vou denunciar se tá muita coincidência? A inserção desses votos ilegais costuma ser feita de forma rápida e sequencial, depois das 16 horas ou das 16h30, e por isso também são chamados de votos rápidos ou tardios. Os arquivos de log das urnas podem revelar se houve uma alteração no ritmo de inserção de votos no final do período de votação, e para urnas biométricas, se houve crescimento na taxa de liberação do voto pelo mesário, simulando um falso negativo. A análise minuciosa desses dados chegou a encontrar sessões eleitorais com tal comportamento, mas não mostrou a incidência de votos rápidos e tardios em quantidade e regularidade que pudessem inverter o resultado eleitoral. Houveram denúncias de fraudes como urna votava sozinha, documentos da sessão eleitoral jogados no lixo, em uma zerésima havia 400 votos para a candidata Dilma Rousseff, e urna registrava 44 quando se tentava digitar 45. Essas denúncias eram individuais e localizadas, não evidenciando um problema sistêmico, e foram esclarecidas pelo TSE logo no voto inicial que aprovou a auditoria. Em especial, o caso da zerésima com 400 votos era de grosseira falsificação. A conclusão é que todas essas denúncias de fraude foram infundadas e sem potencial de alterar a verdade eleitoral. Sobre a coleta de dados para a auditoria, sua confiabilidade foi prejudicada porque o processo enfrentou restrições administrativas, tendo sido negadas a entrega de parte dos dados solicitados. Em especial, foi negado permissão para coletar os dados diretamente das mídias de memória das urnas eletrônicas. Similarmente, a auditoria da apuração dos votos das urnas eletrônicas não permitiu determinar a confiabilidade dos resultados produzidos pelas urnas eletrônicas. A primeira razão para isto é que não é possível se fazer uma auditoria contábil da apuração dos votos, já que o sistema, que é essencialmente dependente de software e não produz um registro material do voto que tenha sido visto e conferido pelo eleitor, podendo então ser usado como trilha de auditoria. Adicionalmente, devido a restrições impostas pela autoridade eleitoral, não foi possível verificar a integridade do software embarcado nas urnas eletrônicas ou a sua correspondência com o código-fonte apresentado aos auditores, devido a restrições impostas pela autoridade eleitoral. De qualquer forma, mesmo sem tais restrições, o processo de validação e certificação do software das urnas é uma tarefa que, para ser bem executado, requer tempo e recursos muito elevados. Na prática, isso tem o potencial de inviabilizar tal procedimento, como forma de garantir a confiabilidade do sistema. Finalmente, o teste de votação paralela, conforme executado nas eleições brasileiras, não é eficiente para detectar um software de votação caso este verifique a existência de condições de uso fora do comum. Em especiais, tais testes são pouco efetivos quando utilizados em urnas biométricas. Já com relação ao processo de transmissão e totalização dos votos, não foram encontrados indícios de fraudes ou de erros sistemáticos que pudessem alterar os resultados depois que estes saem das urnas eletrônicas. Com estas considerações, pode-se concluir que a auditabilidade do sistema eletrônico da votação do TSE em seus moldes atuais é prejudicada por diversos fatores. O sistema não é projetado e implementado para permitir uma auditoria externa independente e efetiva dos resultados que produz, nem para obter certificação do software de votação, em especial da urna eletrônica, que, de acordo com padrões internacionais de segurança. Ainda, a forma de auditoria imposta pela autoridade eleitoral, que é a auditoria comandada pelo auditado, não se enquadra em qualquer modelo reconhecido e padronizado por entidades internacionais
que normatizam auditorias de sistemas de informação.